Gravar. Então, sejam todos bem-vindos. Já temos mais de 30 computadores aqui conectados, e por trás desses computadores temos aí também muita gente por trás conectada, sair todo mundo para assistir. E, gente, vamos bem rapidinho para não tomar o tempo deles, que eles são as pessoas mais importantes dessa noite, mas como a gente tem convidados aqui na sala, então a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa oportunidade, né? Então sejam bem-vindos. A gente está num mercado que não para de crescer, há uma demanda gigantesca, gente, por nutrição, por bem-estar, por saúde, por bebidas funcionais, é o que a gente vai falar muito essa noite. E você está pronto para trabalhar com propósito, ajudando pessoas a transformar vidas, né? Com uma empresa que começou há mais de 45 anos, mais de 29 anos no Brasil. Então, uma empresa que já passou pelo teste do tempo, já estamos presentes em mais de 100 países, uma empresa que tem um padrão ouro, né? Que tudo que você compra, se por acaso, né, você quiser dar uma desistida, você bota os produtos dentro de uma caixa e a empresa devolve seu dinheiro. Acho que é a única empresa em vendas diretas que tem esse padrão do ouro aqui no Brasil. É uma empresa com faturamento bilionário, com fábricas ao redor, aí, 4 instalações de inovação e fabricação ao redor do mundo. Temos mais espaços, vidas saudáveis do que grandes franquias, ações negociadas na Bolsa de Nova York, e estamos situados em várias mega tendências, né? Principalmente 4 delas, que é longevidade saudável. Acredito que todo mundo aqui quer viver mais e melhor com saúde, não adianta também viver mais sem saúde. Uma empresa que só nos últimos anos a gente percebe, né, que as próprias pessoas, né, as famílias estão investindo mais em prevenção. A obesidade está chegando aí à porta de todas as famílias, e nós temos um grande interesse hoje por bem-estar, qualidade de vida, né? Eu estava vendo uma reportagem que essa geração de hoje, as mais novas, não querem beber, não querem balada, não querem sair, querem correr, querem fazer atividade física, se alimentar bem. Então, a gente está situado em grandes tendências, tem essa longevidade, é uma empresa que já se posicionou no bem-estar, que é considerado hoje a maior tendência desse século, e a obesidade infantil vem crescendo, já temos 2,3 bilhões de pessoas no mundo, né? Então, tudo preparado para esse mercado, e esse mercado também vem crescendo muito. Não sei se vocês percebem, antigamente, quando a gente falava quem aqui toma suplementos, poucas pessoas tomavam na época. Hoje é mais fácil perguntar quem não toma suplementos. Então, uma empresa bilionária. E bem-estar hoje vale mais, 4 vezes mais do que a indústria farmacêutica. Então, o mercado trilhardário, né? Já movimenta 6,3 trilhões de dólares o mercado de bem-estar só em 2023. E o Brasil é um dos maiores mercados de bem-estar do mundo. Uma empresa que tem especialistas em nutrição, tem ciência por trás dos nossos produtos. Você imaginar que a gente tem mais de 20 selos de pureza, né, de ISO, de qualidade, que nenhuma empresa no Brasil de suplementos tem. Então, uma linha maravilhosa, né? Essa linha que é marca número 1 em controle de peso e bem-estar. Então, todos vocês que aqui estão, na hora que vocês se cadastram, você ganha uma biblioteca de treinamento dentro da plataforma de Herbalife, e a gente vai colocar aqui nos nossos grupos um treinamento maravilhoso aí de produtos, logo após esse treinamento, para você estudando, para a gente hoje ter o máximo de tempo possível para esse casal aqui incrível. Mas temos nosso shake proteico junto com o Nutrev, que é uma refeição altamente saudável, com baixa caloria,
com proteína na medida certa e serve para perder, manter e ganhar massa muscular. Temos nossos chás que aceleram o metabolismo, desintoxica, nossa linha de fibras, né, que limpam nossa parte intestinal, melhor absorção de nutrição. Temos uma linha para atletas de alta performance, inclusive temos o CR7 Drive, que foi desenvolvido por Cristiano Ronaldo, né, dentro da Herbalife, e os nossos chás, junto com nossas fibras, e o CR7 dá aí nossas bebidas funcionais maravilhosas, né? A gente vai falar muito sobre isso. Temos uma linha de nutrição externa, e, gente, uma empresa que tem esse embaixador da marca, né, o Cristiano Ronaldo, hoje o homem mais visualizado do mundo, ele acaba, né, de fechar aí uma parceria, uma sociedade com a maior plataforma de bem-estar do mundo, que foi lançada agora nos Estados Unidos, no Brasil vai chegar aí nos próximos 1 a 2 anos, né, que é a Protocolo, e vai ser uma empresa de bem-estar, onde você vai estar. Toda vida que você pensa em comer fora de casa, você vai lembrar aí do iFood, ou quer, sair, quer transporte, vai lembrar do Uber, mas toda vida, nos próximos anos, que você pensar em bem-estar, vai ser associada a essa plataforma. E o Cristiano Ronaldo está entrando aí como parceiro da companhia, uma empresa que sempre está inovando, trazendo produtos maravilhosos, gelato aí proteico, que a cada 2 picolés, né, que a gente tá aqui, tá uma sensação aqui na nossa cidade, que a cada 2 picolés a gente tem 11 gramas aí de proteína, quase 12 gramas de fibras, não engorda, a gente poder comer sorvete sem engordar, né? E o mais importante são os resultados, né? As pessoas que usam os produtos, elas não melhoram só a disposição, melhora o corpo, melhora a pele. Então, você vê os antes e depois da maioria das pessoas. Ia pedir a galera que está aqui, né? Para quem tem resultado, já ir colocando aí no chat, né? Quanto tempo você já usa os produtos, qual foi seu resultado, vamos compartilhando aqui algumas histórias, né, de pessoas que começaram a usar o produto e mudaram completamente. Mas hoje à noite a gente vai falar de negócio, porque a gente tem um projeto de expansão gigantesco, não só para Mossoró, mas também para todas as cidades do Brasil e dos 100 países onde a companhia está. Então, o nosso mercado, como eu disse, não para de crescer. E para atender essa demanda, precisamos de mais pessoas dispostas a empreender nesse mercado, né? Então, empresa que oferece royalties, que tem aí todos esses números que eu já falei aí, né? Marca número 1 em substitutos de refeição, e uma empresa que todos começam da mesma maneira, assinando um kit cadastro, pode ser hoje à noite para a galera que está a primeira vez, assina o kit e já tem 25% de desconto nos produtos. Depois desse treinamento com Gina, você já pode amanhã, através das bebidas funcionais, já começar a empreender e começar já a ganhar uma renda extra. E esses descontos, você inicia com 25, mas pode chegar a 35, a 42 e até 50% de desconto. E na hora que você chega supervisor, você entra dentro de uma escola que vai treinar você a ser, quem sabe, no futuro, o mais novo membro da equipe de presidentes dessa companhia. Então, a empresa ela oferece uma oportunidade incrível de negócio, onde você pode comprar os produtos com desconto, e aí vocês já, só para consumir já vale a pena, mas você vai revender e vai ganhar lucros com isso, dá para fazer uma renda extra, mas também temos um plano de expansão, um plano onde você pode criar aí renda passiva, residual, né, para cuidar de você, de fazer no futuro uma muralha financeira em volta da sua família através dos royalties. Então, a Herbalife também te dá a opção de você cadastrar também distribuidores também na sua equipe, na sua rede de distribuição, né? E o primeiro passo é fazer parte, né? Acho que todo mundo que está aqui gostaria de um negócio que trouxesse mais tempo, dinheiro e saúde, e tudo começa com um kit cadastro, né? Esse é o kit cadastro. Você se cadastra essa noite para ser um distribuidor independente. Você hoje, assinando o kit, já vai participar de um treinamento maravilhoso,
com um casal que está vindo hoje à noite, que eles estão aqui, eles são de Aracaju, né? Eles, assim como vocês que estão iniciando, iniciaram com o kit cadastro, começaram a desenvolver o negócio, chegaram a supervisor e hoje eles já estão próximos a chegar mesmo da equipe de presidentes. E o kit cadastro, ele te dá direito a você ter um negócio internacional. Então, onde você for, se você sair do Brasil e nesse país tiver Herbalife, você pode comprar produtos, como também você pode desenvolver um negócio, mesmo você estando no Brasil, mas às vezes você conhece uma pessoa fora, nos Estados Unidos, ele pode fazer parte da sua equipe. Então, você tem um negócio internacional, sem burocracia dos negócios tradicionais. Ou se você fosse montar um negócio tradicional, você teria que talvez mandar entregar um produto, ter logística, desenvolvimento de produto. A Herbalife pensa em tudo isso para a gente, em, a parte tributária toda resolvida, e você pode comprar os produtos com desconto que vão de 25% até 50% de desconto. Você vai ter apoio, né, tanto da companhia, né, através da plataforma onde você vai ser treinada, treinamento teórico, como também você vai ter treinamento prático na sua cidade, que são os STS, Sistema de Treinamento para o Sucesso. Eles ensinam a empreender, a como você começar como distribuidor, né? Então você se cadastra, você já tem 25% de desconto no produto. Quando você movimenta aí um valor em torno de US$ 500, que é em torno de R$ 3.400, que já dá para você começar com as bebidas funcionais, e aí você já vai ter desconto fixo de 35%, 1.000 pontos, 42% até chegar a 50%. Não se preocupe, que a pessoa que te convidou hoje à noite, ele vai te explicar direitinho como vai ser seu passo a passo. O importante é todos saírem daqui já como membros da equipe de distribuidores. Quem já é consultor sênior com 30, quem já é consultor aqui cadastrado, seu próximo passo, comprar um lote de produtos, começar a trabalhar com as bebidas funcionais, e pode ser um lote com que te dê direito a você comprar com 35, com 42, e o foco principal é chegar o mais rápido possível ao nível de supervisor. Quando você chega ao nível de supervisor, você tem 50% de desconto nos produtos, você já tem direito a participar de uma viagem de incentivo, né? Vamos ter aí um grande evento acontecendo aqui na nossa região, em Mossoró, o final de semana de liderança, onde vai ser os tops do Brasil, vai estar aqui com a gente. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Quando você vira supervisor, você tem os royalties, bonificações, mas o mais importante é você começar a construir uma carteira de clientes e começar a ganhar dinheiro. Então, esses eventos aconteceram ao redor do Brasil inteiro. Nosso casal aí de convidados que estão na sala, o final de semana de liderança deles já aconteceu lá em Aracaju. Então, eles vão falar aqui no final a importância de vocês estarem em um final de semana de liderança. Então, o nosso foco principal é todos nós chegarmos ao nível de supervisor, mas hoje à noite, gente, as pessoas mais importantes dessa reunião, deixa eu interromper aqui para chamá-los, deixa eu ver se eu já acho a história deles aqui, enquanto eu chamo. Treinamento de Gina. Vou procurar aqui, viu, Gina? Senão a gente vai compartilhando aqui a tua. Vamos. Você vai contando a sua história e eu vou abrindo aqui. Então, gente, sem mais demora, vocês viram que hoje foi bem mais rápido. Então, hoje a gente está querendo escutar a história desse casal, que eles vêm diretamente de Aracaju, né? Estão com um momento maravilhoso na região deles, principalmente com esse poder das bebidas funcionais, deram um up no negócio deles, pegaram para fazer. Há uns 2 anos atrás, estão mudando de vida e mudando a vida de muitas pessoas na região deles. Então, sem mais demoras, me ajude a recebê-los. Membro da equipe de milionários, 7.500 pontos royalties, né? Gina e Ângelo, diretamente aí de Aracaju.
Deixa eu ver se eu coloco vocês aqui para Ô, destacar. Espera aí, só um instantinho. Espera aí, adicionar os não. destaques. Deixa eu ver aqui. Pessoal, feliz demais, Rita. Obrigada enquanto você coloca aí, né? Certo, vá Obrigada falando pelo aqui que eu estou entrando aqui. convite. Obrigada pelo convite, né, Ângelo? A gente fica muito feliz, né? Porque essa magia da Herbalife, vocês estão falando aí do Rio Grande do Norte e sei de outros lugares do Brasil, e nós estamos falando aqui de Aracaju, então isso é incrível, né? O quanto que as redes sociais hoje nos aproximam e quando a gente sabe usá-las, é isso que acontece. Então, para a gente é uma honra, Rita, receber um convite seu, né? Uma grande líder que sempre foi muito inspiradora para nós, né? A embaixadora do hype no Brasil, então o hype mudou, né, a história dos distribuidores, dos supervisores da Herbalife. Então, muito obrigada, obrigada de coração. Nós amamos muito você, né, e somos eternamente gratos. Então, nós estamos falando aqui de Aracaju, né, eu me chamo Gina Matos. E eu sou Ângelo Passos, pessoal, boa noite. Então, vamos falar um pouquinho da gente. E aqui eu vou me apresentar. Bom, eu estou na empresa há 16 anos, mas eu entrei como um cliente. O primeiro cliente da Gina, na época, ela recém se registrou na companhia e depois me apresentou que tinha conhecido essa empresa. Na época éramos namorados, e aí ela me apresentou. E nessa época eu estava precisando mudar meus hábitos alimentares. Com isso, ela me mostrou que eu poderia estar substituindo minhas refeições tradicionais pela nossa nutrição. Isso foi muito bom porque eu precisava fazer essa alteração, mudança realmente no meu hábito. E aí, tá entrando a história? Tá Vocês entrando. vão- Tá aí. Ah, pronto. E aí, usando essa nutrição nos meus 90 dias, menos 12 quilos, imagina. E o seu resultado? Pessoal, incrível, porque há 16 anos a minha irmã chegou falando lá em casa sobre a nutrição da Herbalife, perguntando se eu já conhecia. Eu me encontrava desse jeito, né? Eu encontrava com 14 quilos a menos, né? Abaixo do meu peso, com problema de intolerância à lactose, muito problema de constipação, né? Muito problema intestinal. E a minha irmã falou mais sobre o modelo de negócio. Naquele momento, eu me encontrava vendendo roupa, né? Eu vendia roupa na sacola durante 7 anos na faculdade, mas eu me encontrava estudando para concurso público, porque eu queria uma estabilidade financeira, tinha terminado a faculdade e eu não queria continuar vendendo roupa, apesar que eu gostava demais do que eu fazia, porque eu tinha liberdade, né, de fazer minhas compras, sair para vender, né? Então, assim, mas eu não estava feliz com a perspectiva de futuro, né? Então, diz que a gente só continua fazendo algo na nossa vida enquanto a gente não encontra algo melhor. E foi aí, pode passar, Rita, e foi aí onde eu percebi que o Ângelo também precisava, né, consumir os produtos. Ângelo estava com 18 quilos acima do peso, como vocês viram. Pode passar, Rita. E aí o Ângelo, na verdade, trabalhava no Tribunal de Contas aqui do Isso. Estado. Antes eu era servidor público aqui do Estado de Sergipe, do Tribunal de Contas. Minha família é tradicional aqui de pessoas ligadas ao Estado, política. Aqui é meu pai que sempre foi deputado, meu irmão que está aqui ao lado dele é deputado estadual atualmente, minha mãe foi prefeita da cidade. E assim, provavelmente, a gente estaria dentro desse processo político também. Só que sempre eu buscava me empreender. E aí, quando a Gina conheci ela, ela me apresentou, queira ou não, a Herbalife. Então, isso foi através dos treinamentos, dos finais de semana que a gente participava no hotel, eu começava a visualizar as possibilidades de como eu fazer uma segunda renda, sem deixar de fazer o que eu já faço. E, pouco a pouquinho, eu fui usando os produtos na frente dos meus colegas, eles foram se interessando, começaram a perguntar, começou a surgir as primeiras vendas, e dos primeiros anos de Herbalife usando o produto, eu sempre indicava a Gina para fazer as vendas e o acompanhamento. E aí, depois de 5 anos, eu comecei a fazer a transição de carreira, deixar o serviço público e passar a fazer 100% desse negócio através do Espaço Vida Saudável, onde é o nosso local, que é onde a gente treina, onde a gente acolhe os clientes, onde a gente desenvolve as habilidades da venda e do desenvolvimento com a equipe. E assim a gente foi ganhando segurança e com isso a gente veio fazendo junto com a Gina aqui esse trabalho no estado de Sergipe e no interior. Pode passar, Rita. E o mais bacana, pessoal, que a gente nunca deixou durante todo o nosso negócio foi participar
dos finais de semana de liderança e sempre levando mais pessoas e extravagância. Né? A gente entendeu que a gente precisava se tornar um supervisor para a gente estar no final de semana de liderança, para a gente entender, ter a visão mais clara, pode passar, Rita. E a gente foi percebendo, foi ampliando a nossa visão. Né? Então, é importante também a gente ter alguém que a gente possa compartilhar, né, o que a gente quer, por exemplo, quanto quer ganhar, qual a perspectiva de futuro. Nós chamamos essas pessoas de nossos mentores aqui dentro, né? Nós tivemos os primeiros mentores que foram os nossos pais, e assim a gente foi avançando. Né? Com 1 ano e 11 meses, a gente qualificou o GET, o nosso filho era pequenininho. O primeiro mês de vida do Antônio, a gente qualificou o GET, e muita pode ir passando, viu, Rita? Na medida que eu vou falando. E a gente entende, pessoal, que na verdade a gente começa, né, pelas bebidas funcionais, mas depois tem pessoas que vai se sentir mais confortável e abrir um espaço de vida saudável, onde ele é um escritório para a gente falando com as pessoas sobre o modelo de negócio, sobre os produtos, pode passar, Rita. Aí também se torna uma escola, onde a gente vai treinando novas pessoas para abrir espaço, aí já é dentro de um espaço de uma pessoa da nossa rede, pode ir passando, Rita, que aí a gente vai entendendo que outras pessoas vão encontrando a forma delas fazerem, né? Aqui a gente fala muito do hype, aí foi um movimento que a gente fez, né? O movimento hype, com uma turma, essa galera de academia. A gente sempre entendeu que esse negócio, nós temos dois direitos, como a Rita muito bem explicou, né? Aonde a gente vai, a gente leva a oportunidade, né? Esse casal que está do lado esquerdo foi um Uber, que a gente foi no final de semana de liderança, e lá a gente começou a conversar. Ele foi buscar a gente no hotel para levar no evento, a gente foi conversando, então a gente sempre tem o kit cadastro no carro, que é a forma como a Rita muito bem explicou, que é a forma que a gente apresenta a pessoa para ela vir fazer parte do negócio. Vocês podem estar vendo várias pessoas, né? A partir daí, nós vamos formando essas pessoas dentro dos nossos espaços e vamos ensinando as pessoas também a fazerem a mesma coisa. Pode passar, Rita. E, pessoal, outras pessoas do time vão se identificando, né, com o modelo de negócio. Nós também vamos encontrando os líderes, aí é o espaço de uma primeira linha nossa. Ela também faz esse mesmo trabalho, vende produto dentro do espaço, traz as pessoas para conhecer a oportunidade e ela vai ensinando o que ela vai fazendo. Ela qualificou GET agora, né? Ela, em 1 ano, ela tinha 0 supervisor, mas ela decidiu, ela foi no final de semana de liderança, há 1 ano atrás, e lá ela tomou as decisões de fazer esse negócio para crescer, levando oportunidade para outras pessoas. E vocês estão, assim, né, com uma grande líder aí, né, que é a Rita, outros presidentes queridos, que estão véspera, né, Rita? Acredito que Rita depois vai falar de um evento que possa mudar completamente a vida de vocês, porque lá a visão vai ampliando. Pode passar, Rita. E aí, pessoal, outros líderes aí, foi Micaele, todos também entendem que tem que ter o kit na mão para ir falando com as pessoas. Pode ir passando, Rita, na medida que eu vou falando, pode ir passando. Mais pessoas do nosso time também dentro dos espaços fazendo a mesma coisa. Essa daí acabou de iniciar também o espaço escola dela. Então, o mais bacana desse negócio, pessoal, é que nós vamos acumulando pessoas, né? Acumulando pessoas nos finais de semana de liderança, nos STS, que vocês vão entender muito essas linguagens que a gente vai falando aqui, mas simplesmente são eventos que vai ampliando a nossa visão, vai trazendo clareza, que as pessoas aí fora estão precisando muito das nossas bebidas. Eles estão precisando de profissionais, de pessoas que expliquem para eles, que esclareçam que isso aqui realmente vai mudar os hábitos alimentares pouco a pouquinho e, por consequência, se torna uma oportunidade até para a nossa própria família. Aí é o espaço da minha mãe, que também faz a mesma coisa, aposentou e decidiu fazer o negócio, ela e os clientes dela. Pode ir passando, Rita. E, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se é bom para mim, é bom para minha família. Aí, minha cunhada é dona de uma esmalteria e a gente entende. Se é bom para mim, se é bom para minha família, é bom para as demais pessoas. E por isso que a gente está aqui hoje com vocês, né?
falando que realmente temos pessoas muito próximas de nós que muitas das vezes estão insatisfeitas em alguma coisa. Uns no financeiro, porque o custo de vida está muito alto, outros porque querem fazer parte de uma comunidade, outros porque querem viajar. Pode ir passando, viu, Rita, na medida que eu for falando. E aí, pessoal, o que eu acho mais bacana é isso, né? Que nós estamos aqui, eu estou bem à vontade, porque realmente eu estou entre amigos, porque os amigos de Rita e os amigos dos amigos de Rita, tenho certeza que também serão nossos amigos. Aí foi um sonho realizado, né, que nós fomos conhecer uma das fábricas em Los Angeles para adquirir mais confiança mais na empresa. Pode ir passando, viu, Rita, na medida que eu for falando. Aí são alguns sonhos que a gente acaba realizando com o tempo, a gente vai ampliando a visão. Eu já gostava de viajar, o Ângelo também. O bom da empresa é isso, pessoal. A gente começa, né, ver que tem momentos especiais, como jantar de gala, né? A gente começa a entender que as viagens, como eu falei para vocês, são maravilhosas. Aí foi em Bogotá, na Colômbia, com o time, também em um congresso, como se fosse o final de semana de liderança. E isso é muito bacana, pessoal, porque é uma empresa que a gente está sempre em busca, né, de conhecimento. E conhecimento nunca é demais. E essa magia da Herbalife é muito legal, porque é uma troca, né? A gente vai o tempo todo entendendo que todos nós merecemos usufruir do que a vida tem de melhor. E muitas das vezes, não só a gente, mas tem pessoas ao nosso redor, aí é o nosso time, aí é minha irmã, né? Essa na foto no meio é minha irmã, minha patrocinadora, foi a pessoa que me colocou no negócio. Logo depois do lado direito, né? Pessoas amigas, mais eventos. Pode passar, Rita, pode ir passando à medida que eu vou falando. Mais momentos especiais com o nosso time. Aí foi em Santiago, no Chile, com os nossos amigos, pessoas do nosso time, né? E uma das coisas que mais nós gostamos é de viajar, e foi recentemente uma viagem que a gente foi a Gramado, Canela, ano passado. E pode ir passando, viu, Rita, na medida que eu vou falando. E é isso, pessoal. Pode ir passando, Rita, até chegar na parte de treinamento. São sonhos, né, que a gente vai mostrando para vocês. Nosso maior motivo é a nossa família, e foi a última aquisição nossa, em um dos condomínios mais lindos que foi lançado aqui na nossa cidade. Então, é para isso, pessoal, que a gente está aqui, para mostrar para vocês que nós não somos especiais. Nós só estamos em uma oportunidade que, pela filosofia da empresa, outras pessoas como nós, que não conheciam, nós que já conhecemos, nos reunimos para convidar outras pessoas para conhecer também sobre os produtos, sobre a oportunidade e como levar, né, esses produtos para mais pessoas. O melhor, pode passar, Rita, o melhor de tudo, pessoal, é que tudo nós fazemos pela nossa família. Aí é o nosso filho, né? Em resumo, é isso. Acho que pode passar, Rita, para a gente entrar no tema. Foi só uma apresentaçãozinha, pode ir passando. Oh, meu Deus, pode continuar. Tá indo, tá indo. Bom, essa é a nossa próxima viagem, né? Agora, nesse mês de março, vamos conhecer, né? O primeiro evento com os presidentes no Honors, né? Em Viena, estaremos lá. E vai ser também uma etapa, né, do nosso processo de crescimento dentro da nossa empresa. E o melhor de tudo é estar próximo aos presidentes. É a nossa próxima meta, né? Então, vamos lá. Pode passar, Rita. E, pessoal, a gente vai entrar no tema agora, né? É, entendemos que é um negócio. Rita, você volta só mais uma, por gentileza. Nós entendemos que aqui é o plano, né? A gente não pode tirar o olhar sobre o plano de negócio. A Rita muito bem apresentou. Nós entramos aqui, todos nós entramos iguais, através daquela caixa verde, que é o kit de início, mas o melhor de tudo é a gente ir, né, galgando cada passo. A empresa tem um plano, né, um plano de negócio, um plano de marketing ou um plano de carreira, como você quiser chamar. Nós gostamos de chamar plano de carreira, apesar que aqui não é como o mercado tradicional, é uma empresa de marketing de rede, mas a gente entende que existe um plano de carreira a gente seguir. A gente entra como distribuidor, qualifica um supervisor, depois qualifica um supervisor ativo, depois a gente qualifica a equipe mundial 1%, depois a gente qualifica a GET, que é um grupo de pessoas maiores que vão levando esse negócio para mais pessoas, e aí a gente começa a ganhar também pela rede de distribuição, como se fosse uma atacadista. Depois a gente chega à equipe de milionários, e a Milionários 7.500 votos, mas a gente quer mesmo
é ser igual a Rita, é ser uma equipe de presidentes, é mudar a vida de muitas pessoas. Eu sei que realmente não é apenas o dinheiro ele é consequência de tudo que nós vamos fazer. Mas pode passar, Rita, para a próxima slide. Então, pessoal, nós temos hoje 135 primeiras. Na verdade, nós temos até mais, entraram mais pessoas do último evento, da última vez que a gente nos reunimos aqui com vocês, que eu acredito que deve ter uns 15 dias, 3 semanas, né? Nós temos uma base muito grande de pessoas que também não quiseram ficar como distribuidores, que é 25%, quiseram se tornar supervisores para participar do final de semana de liderança. Então, porque lá é onde tudo a gente entende. Eu digo, quando a gente vai no final de semana de liderança, a gente tira uma venda dos nossos olhos que faz com que a gente, naquele momento, enxergue onde nós podemos chegar nesse negócio, né? Porque a gente consegue enxergar, meu Deus, onde que eu estava, que eu não conhecia um negócio tão bom como esse. Nós temos, desses 24 supervisores, nós temos 13 supervisores que eles só vendem, tem um espaço, ou vende só as bebidas funcionais, e desses 13 supervisores, 10 eles vendem e traz novas pessoas, né? Eles vendem produto, acompanham e traz novas pessoas. Desses 10 supervisores que vendem e também convidam outras pessoas para vir conhecer o modelo, 7 pessoas estão focados como nós e ir para o próximo patamar, próximo nível. E aí, Rita, pode passar a próxima. O que é que eles fazem, Gina? O que é que essas pessoas que estão focadas, elas fazem? Elas fazem o que nós fazemos. Não são muitos, porque não é um negócio que é para todo mundo. Lógico que é, de fato, para todo mundo, mas nem todo mundo, às vezes, quer fazer o que a gente faz. Eu fico até brincando, Rita, eu falo bem assim. Eu falo, imagine, ganhando o que a gente ganha, né, numa quinta-feira, com esse nome maravilhoso, Poderosa. Se não fosse, se nós não tivéssemos a visão que tem muitas pessoas aí fora que precisamos transferir essa clareza. Se fosse só pelo dinheiro, nós, você e alguns presidentes que estão aqui, milionários, estaríamos aqui? Não, nós não estaríamos aqui. Imagine nós, que nós não ganhamos nenhum real para estar ensinando para vocês tudo que nós fazemos. E eu vou ensinar tudo de fato que a gente está fazendo. Então, uma das coisas é isso, pessoal. Vocês precisam entender que é uma empresa que nós não visamos apenas o dinheiro. Pode passar, Rita, eu já falei sobre eles, né? É um evento que a gente faz nos espaços e depois a gente faz um evento empreendedor. Então, imagine, nós ganhamos porque aqui nós se tornou uma profissão nossa, né? Mas a gente entende que outras pessoas também precisam enxergar, entender. Então eu falo que a gente transfere essa clareza. Hoje o papel nosso de Rita, né, dos presidentes, que nós somos eternamente gratos a vocês. Muitas vezes vocês fizeram e fazem por nós. Então é a hora da gente também abrir o nosso coração para o coração de vocês, para retribuir os ensinamentos. Então, essa magia que me encanta dentro dessa empresa. Eu não conheço nenhuma outra empresa que a gente faz isso com tanto amor, de coração, né? Eu falo que o segredo dessa empresa é não ter segredo. Essas pessoas aí, eles se tornaram a equipe mundial 1%. Todos eles ganham acima de R$ 10.000. Todos eles. O Ellison, o primeiro, né, de baixo para cima, o Ellison era representante comercial. Já ganhava no mercado tradicional uma média de R$ 10.000. Mas ele tem uma esposa especial, um filho especial, e ele precisava viajar os 30 dias do mês para ganhar o que ele ganhava. Hoje, ele trabalha com o filho, a esposa vai no espaço, está ali presente. Então, isso não tem preço, pessoal, isso tem valor investido na vida das pessoas. Essa outra, Eliane, ela vendia cosmético e também começou a entender o passo a passo nessa empresa, que é o que a gente vai ensinar para vocês. A Denilza e a Ilso, a Ilso é vaqueira, esse casal que está do outro lado. Ele, vaqueiro, a Rita conheceu a história, alguns de vocês conheceram a história no final de semana de liderança, o último. E eu sempre falo, toda vez que você for no final de semana de liderança, ali é onde você toma suas decisões. Ah, Gina, mas eu já fui em tantos, talvez para uns aqui, mas eu tenho certeza que o que vai acontecer no próximo final de semana de liderança
vai ser muito forte. Pode passar, Rita. E aí, pessoal, foi no final de semana de liderança de outubro que nós estávamos reunidos com alguns de vocês e nós tomamos a decisão de avançar. Então, a Denilza e a Ilso qualificaram o Guedes. Você imagina, em 3 meses eles tomaram decisões que durante 15 anos da vida deles não tinham tomado. Então, lá eles ampliaram a visão. Gilmário é esse outro que é o primo dela. A gente fala que ela transferiu a clareza tão grande para o primo, que é advogado, e também tem 10 meses, 10 não, 8 meses de negócio, e também qualificou a equipe mundial 1%. A Micaela é uma primeira linha nossa, era empresária, é dona de uma rede com 8 óticas aqui no estado, está com a gente há 15 anos, e há 13 anos também ela estava sem avançar, estava ganhando dinheiro, mas estava pensando muitas das vezes, eu ganho dinheiro, não vou querer fazer o que tem que ser feito. E eu e Ângelo, por consequência, também seguimos avançando. Então, quero mostrar para vocês agora, pode passar, Rita, quero mostrar, aí foi o reconhecimento deles, do casal que eu falei que era vaqueiro, mas eu quero mostrar para vocês agora qual o sonho de vocês. Como vocês estão fazendo? Pode passar, Rita. Como vocês estão fazendo para vocês construírem os royalties? Que é o quê? É um direito que em vida é nosso e quando a gente parte dessa vida para uma melhor, a gente fica para quem a gente ama. Como se fosse uma aposentadoria. E aqui eu quero deixar uma pergunta para vocês. Quem puder anotar, anote, né? Quanto você ganha vendendo? Quanto você ganha vendendo versus quanto você ganha ensinando? Porque nós precisamos entender, pessoal, que vender, todos nós já trazemos isso conosco. Mas essa empresa, ela leva para a vida das pessoas algo imensurável, que é quando a gente ensina as pessoas a venderem e a trazer pessoas. Então, eu e Ângelo, graças a Deus, nos últimos meses, nós ganhamos acima de quanto, amor? Acima de 50 mil entre royalties e bônus. Isso ensinando outras pessoas a ganhar o que a gente ganhava com vendas, que era muito bom o que a gente ganhava. Mas as pessoas, agora a gente aprendeu a ensinar para eles, pode passar, Rita, a gente ensinou para eles que eles precisam aprender isso aqui. As pessoas que chegam para nosso time hoje, se tornam distribuidor, eles entendem essas 5 habilidades. Nós falamos dessas 5 habilidades a última vez que a gente veio aqui. E a gente vai falar em todos os treinamentos da gente. Porque a gente entende que quem aprende não depende. Então, por isso que a gente está trazendo para vocês esse ensinamento. Gina, quais são as habilidades que um distribuidor ele desenvolve até chegar a supervisor? E depois que ele chegou a supervisor, se ele não aprendeu ainda essas 5 coisas, ele precisa aprender para ele ter mais independência. Então, primeira habilidade é aprender a cadastrar. É saber um passo a passo. Eu vou cadastrar a Rita. Então, qual documento eu preciso da Rita? Eu preciso de uma foto de um documento que tem um CPF. Para que a Rita, para que a Herbalife entenda que Rita é a Rita mesmo. Eu até brinco, eu falo bem assim, a pessoa fala, ô Gina, mas eu estou aqui com o meu CPF, não serve? Eu falei, não. A empresa precisa saber que você é você mesma. Então, tenho que saber. Eu preciso. Quais são os dados que eu preciso da pessoa? Então, eu preciso do e-mail, eu preciso do endereço dela, eu preciso ensinar para o meu distribuidor como ele cadastra o novo que vai chegar para a rede dele também. A gente ensina para as pessoas como fazer pedido. Então, Gina, como é que vocês, essas capacitações, o que é que vocês e as pessoas de vocês ensinam dentro dos espaços da escola? Exatamente essas 5 habilidades. E depois que primeira aula, como cadastra, depois como faz pedido por telefone, o número da empresa, quais são os horários que a empresa ela funciona para aquele atendimento? É das 9h30 às 17h30, porque o novo ele não sabe. Pessoal, vocês acreditam que o óbvio a gente precisa dizer?
Então, sábado e domingo não abre, não, eles não têm atendimento. Então, pelo site, como é que faz? A gente tem uma senha padrão para o nosso time. Então, por exemplo, eu cadastro a Rita e eu explico, Rita, essa senha é somente para você acessar a sua parte e você fazer pedido. A minha senha é igual à sua, não é a senha do seu e-mail. É uma senha padrão, porque possa que você esqueça e queira fazer pedido uma hora dessa e você não consiga porque você esqueceu. E eu vou lembrar. Então, o que vai diferenciar, Rita, é o meu e-mail do seu. Você tem seu e-mail, eu tenho o meu. Então, o site é só para você fazer pedido, ok, Rita? Então, Rita já entende que quando ela for cadastrar as pessoas dela, ela vai ensinar a mesma coisa, pessoal. Porque do jeito que a pessoa ela entra, ela vai seguir fazendo. Porque o nosso negócio ele é muito simples. O nosso mentor do negócio, o Daniel Henriques, ele fala é, que o nosso negócio ele tem que ser simples. Porque quem simplifica, duplica o que faz. Quem simplifica, duplica, mais rico fica. E eu me apeguei a isso de um jeito que eu gosto da facilidade, porque a gente trabalha com pessoas com um nível intelectual alto e com pessoas com nível intelectual muito baixo. Pessoas que às vezes não sabem muito assim, mas a gente ensina. Ensinamos a eles a terceira habilidade, que é os benefícios dos produtos. Como que a pessoa, Rita, vai transferir para o outro qual produto ele vai comprar, qual bebida hoje, a bebida do momento. Porque muitas pessoas não sabem nem os benefícios do hype. Ela sabe que ele é gostoso, é um copo instagramável, ele pode levar na garrafa ou no copo, mas e os benefícios? O nosso cliente, ele precisa saber, o nosso distribuidor, ele precisa saber dos benefícios do Liftoff, né? Não é uma aula de produto aqui, mas a gente explica basicamente que o Liftoff, ele tem vitamina C, ele tem um complexo de vitamina B, aí a gente fala da B12, a gente fala da taurina, a gente fala os benefícios da biotina, que fortalece a unha e o cabelo. Então, quando a pessoa chega, ela já entende que outras pessoas precisam usar. Então, ele vai aprendendo, ele vai se desenvolvendo ali, nos treinamentos, na nossa capacitação que a gente faz dentro dos nossos espaços. A gente ensina sobre o plano de negócio, o plano de carreira, o plano de marketing. E a pessoa começa com 25, vai para 35, 42 e com 50%. E como? Então, a gente explica que 500 pontos você tem até 2 meses para acumular, você e mais pessoas. A gente ensina para eles que ele precisa aprender sobre o financeiro. Nem tudo que entra é da pessoa. Pode passar, Rita, a próxima slide. A gente ensina para as pessoas que ela tem que vender todos os dias, né? A gente ensina que depois que ele chegar supervisor, ele precisa entender que se ele continua fazendo os 500 pontos, 1.000 pontos, 2.000 pontos e 2.500 pontos, ele vai ganhar bastante dinheiro, então a roda ela vai girar e a gente ensina para as nossas pessoas que nós estamos inseridos numa empresa de venda, não de compra. Eu falo, olha, a gente precisa ter um plano de vendas e a gente ensina para as pessoas o plano de venda. Então, de venda semanal, para ganhar R$ 500 por semana, R$ 1.000 por semana. Então, vender supervisor ou distribuidor, equipe mundial, não importa. É vender para ganhar dinheiro. Porque se não vende, não tem confiança. Se não tem confiança, não transmite segurança para ninguém. Depois, a gente vende, é os 5 passos do supervisor para ele virar um supervisor ativo. Ele vende, ele ganha dinheiro, ele adquire confiança, ele acompanha aquele cliente para gerar um relacionamento e depois aquele cliente ele pode ser um novo distribuidor, pode ser um novo supervisor. E ele começa a qualificar para quê? Para as promoções que a Herbalife oferece para a gente. Então, para vocês que têm mais tempo, nós focamos bastante no primeiro semestre na Premier League. E como é que funciona a Premier League? A gente ensina também, são 10 novos distribuidores que a gente vai trazendo e que essas pessoas eles vão trazendo e vão fazendo o quê? A reposição. Ele pode começar com um combo de hype, dos produtos do hype? Sim. E depois ele pode incluir outros produtos? Sim. Ele pode começar só com um produto? Pode. Qual produto você recomenda? O que você vê que a pessoa
dentro da rotina dela, ela tem mais facilidade de vender. Então, assim, imagine que eu tô com a Rita é cabeleireira. Eu falo que realmente o Liftoff, ele é um produto que ajuda demais, Rita. Se você tiver ali o Liftoff, a gente vende aqui em Aracaju a R$ 15. Você imagina cada cliente sua que entrar ali, já levar um Liftoff, tem o sabor abacaxi, limão e amora. Eu falo dos benefícios. E depois que eu finalizo com Rita ali, eu digo, Rita, falta mais 3 produtos para tu falar da bebida ou para tu vender a bebida mais querida do Brasil, que é o Hype Drink. Então, assim, com isso, já chega em 2.500, ou 250 pontos rápido, 10 distribuidores de 250 pontos. Automaticamente vai virar esses distribuidores aqui, a supervisor. Com isso, o supervisor, ele vai compondo o volume dele para ele ganhar o quê? Uma viagem por ano que a Herbalife dá para a gente. E ano que vem vai ser aí na sua terra, Rita. Imagine, nessas dunas lindas, maravilhosas. Então, eu acho muito bacana a gente deixar isso muito claro. Nós deixamos muito claro para o nosso time, eu e Ângela tem essa clareza, e nós conseguimos transferir para as pessoas com essa tranquilidade, Gina. Porque, na verdade, aqui a gente está falando para vocês como se fosse para o nosso time. Qual é a diferença de nós falar para nosso time ou para vocês? Nenhuma. Como eu falei para vocês, o segredo é não ter segredo. Digamos, aqui a gente não é um negócio competitivo, é um negócio lucrativo. E por ser lucrativo, é bom para todo mundo. Eu estou passando um pouco mais rápido porque eu vou deixar mais tempo para as perguntas, viu, Rita? Tá certo, amiga. E aí, o que acontece? Eu e Ângelo, nós tomamos uma decisão, né, para que a gente pudesse. A gente fala que para a gente ter mais, para a gente fazer mais omelete, a gente precisa ter mais ingrediente, né? Então a gente fala que para fazer omelete tem que ter mais ovos. Então, para a gente ter uma rede de distribuição maior, a gente precisa ter mais o quê? Novos distribuidores. Eu e Ângelo colocou uma meta, pode passar, Rita. Nós colocamos uma meta de ter 5 kits físicos dentro da nossa loja ou dentro do nosso carro, para a gente ter 5 novos distribuidores todos os meses. Aí vocês podem perceber que aquele treinamento que a Gina falou primeiro, do distribuidor a supervisor, o primeiro ponto que ele tem que aprender é fazer o cadastro. Por quê? Porque quando ele adquire para fazer a outro lado da moeda, que a gente sabe que são dois direitos, a venda e trazer pessoas que também queiram vender para fazer parte da sua rede de distribuição. Então, ele só vai fazer a rede de distribuição se ele aprender a fazer o cadastro e depois fazer o pedido. Senão, ele não vai adquirir o kit, porque não entende e ele não vai querer criar um problema para ele. Então, tudo tem que ser bem claro para que nossa esteira não pare. E 5 novos distribuidores todo mês, a cada 90 dias, você está construindo 5 possibilidades de ter novos supervisores. Porque tudo se acumula. Vamos dizer, janeiro, sim, fevereiro, sim. Em março, os primeiros de janeiro já estão completando a qualificação, porque são até 3 meses. Então, no finalzinho de março, você está com 5 novos supervisores de primeira linha. E a Premier League se torna mais fácil, as viagens de incentivo se tornam mais fácil, mas o trabalho, ele é árduo. Não porque a gente só está fazendo sim, não, a gente tem que fazer a habilidade o tempo todo e trazer novas pessoas. Por quê? Porque a gente tem que ter sempre estar sempre em apresentação. Aqui é o ponto. Apresentação simples. Eu tenho que sentar com Rita. Quando é uma pessoa do meu ciclo de amizade, ela já me conhece. Então, não preciso me apresentar tanto. O cara já sabe que Ângela é um funcionário público, que hoje trabalha com Espaço Vida Saudável. Mas eu vou sentar com Rita porque eu falei para ela que eu estou buscando fazer uma rede de distribuição, até porque eu assumi essa liderança aqui hoje, para poder fazer uma rede de distribuição de bebidas funcionais. E, Rita, hoje eu estou querendo pessoas porque eu estou buscando pessoas que queiram ganhar R$ 500 por semana. Já que você está aqui, deixa eu explicar como funciona. Com o kit na mão, eu vou pegar o cartão, que é o ID, e vou falar. Não sem nada, é sempre com o kit na mão. É como se fosse o nosso celular. Você não aguenta ficar sem ele do seu lado. A mesma coisa a caixinha verde.
crie mesmo a identificação. Para mim e para a Gina hoje, andar hoje em qualquer ambiente sem uma caixa é a mesma coisa que eu esquecer meu celular em casa. Não vai dar certo, porque hoje tudo se acontece no celular. Então, o nosso kit é a mesma coisa. Isso faz com que você crie várias possibilidades de ter cliente e de ter distribuidores. Então, na apresentação para distribuidor tem que ser simples, objetiva e direta ao ponto. Lógico que a gente também não vai fazer de uma forma que seja tão compactada que não leve pelo menos 5 minutos. Mas a pessoa tem que criar um relacionamento. Então, quando você tem 5 novos, como eu bem falei, você está criando uma multiplicação. Por quê? Quando Rita sai de perto de mim, ela vai perceber que é muito simples fazer essa apresentação. E eu já vou adicionar no pedido dela a caixa verde. Por quê? Porque quando chegar para ela a caixa verde, ela vai fazer a apresentação para o ciclo dela. Porém, eu posso estar indo no primeiro momento? Posso. Mas ela já sabe que é tão fácil que se ela for uma líder, ela vai dizer, não, eu acho que eu consigo. Então, é essa sensação que a gente quer. Que os nossos 5 façam os 5 deles. Então, nós vamos multiplicando, porque eles vão se tornar 25. E aonde eles vão aprender as habilidades? Na nossa capacitação na segunda-feira à noite. E a capacitação tem que ser básica, simples, para que eles tenham a habilidade da venda e do desenvolvimento do time, para que eles levem para o STS. E lá eles vão ter o quê? A visão da supervisão. Lá eles vão desejar ser supervisor, porque a nosso STS ele gera esse desejo. Os reconhecimentos faz com que ele deseje sair de lá um supervisor. E aí eles vão ter na visão de grandeza, que só vai para uma extravagância quem é supervisor. Só vai para um evento maior o supervisor, final de semana de liderança, como vai acontecer aí agora, tá? Próxima tela. E aí fizemos o quê? A nossa esteira. Ela ficou clara, nós colocamos de uma forma simples para que o nosso time consiga fazer isso com o time deles. Eles fazendo e a gente fazendo só o quê? O poder da multiplicação, porque hoje os líderes da gente, as primeiras linhas, já fazem isso e faz com que a gente só faça os eventos um pouquinho maior para fazer o quê? O desejo de ser supervisor, um encontro de servidores em uma determinada cidade, porque eu não preciso fazer o básico mais. Eles já sabem fazer o básico. Então, só vai acumular para depois vender a ideia do STS, que é o nosso evento do mês, que acontece todo mês no dia de domingo aqui em Aracaju. Então, a nossa esteira começa com a venda, traz a pessoa para o acompanhamento, a apresentaçãozinha simples, porque após ele sentir o produto, eu já posso falar da possibilidade de uma renda extra. Ele topando, ele já vai entrar com kit físico. Aqui o espaço já vai ser a escola de formação, que o nosso centro de treinamento é aqui mesmo, porque se torna mais acessível para todo mundo duplicar, porque os espaços têm essa ideia também. E aí promove a supervisão, como eu falei, aonde? No STS, e aí começa a construção de royalties. Porque nós, líderes, temos que aprender a fazer supervisores ativos. Não só o supervisor, mas sim o supervisor ativo. Foi como a Gina falou na segunda tela. Porque uma coisa é chegar a supervisor, outra coisa é fazer 2.500 pontos todos os meses. Aí é um processo que a gente vai lapidando mês a mês, tá? E a última tela é o nosso STS. Nossos STS aqui são pequenos, é uma média de 65 pessoas. Esse ano já começou um pouquinho diferente, já fomos para mais de 100 pessoas. Estão animados, estão desejando, novos líderes chegando, faz com que a sala amplie e espero que assim a gente continue avançando em 2026. E aqui, né, Gina? Então, o supervisor, ele continua o trabalho. Quando ele chega a supervisor, ele não para. Ele continua aquela esteira, aquela sequência, quando o Anjo muito bem falou, que é os 6 passos. Ele vende, acompanha, apresenta, leva para onde? Para a capacitação para o espaço escola. Lá, a gente mostra para eles a importância dele estar no STS, ele vai para o STS e ele vai o quê? Depois aprendendo a construir os royalties. Então, é um passo por cada vez. Imagina, mas vocês falam isso porque vocês têm um espaço escola. Eu não tenho espaço que eu treino as pessoas. Eu ainda não tenho espaço. Como que eu vou treinar as pessoas? Gente, toda quinta-feira, Rita traz aqui sempre um líder, uma pessoa para ensinar a vocês. A última pessoa que passou por aqui, ela é referência no Brasil todo.
Então, assim, só vem aqui ensinar para vocês o que cada um aqui está fazendo. Mas vocês precisam ter essa clareza do que fazer do próximo passo. Então, vamos lá, o supervisor continua o trabalho no foco de quê? De avançar, de crescer, não só da venda. Então, ele chegou a supervisor, o foco é ser equipe mundial. Ele chegou a equipe mundial, o foco é ser equipe mundial 1%. Depois ele chega a Get, depois ele chega a milionário e depois ele chega a presidente. Durante muito tempo, nós não entendíamos isso. Nós ficamos 13 anos, pessoal, sem entender isso. 13 anos ganhando dinheiro, muito dinheiro. Porque a gente ganhava entre 10 e 20 mil reais. Então é muito dinheiro hoje. Se você calcular, de fato, é bastante dinheiro. Isso para a gente tirou o olhar de quê? Do plano de negócio. Então, a próxima tela, Rita, pode passar. A próxima tela mostra o quanto que a gente passou a entender. A gente fez o quê? Não, a gente está fazendo o negócio mais voltado para a venda. Então, a gente está passando muito tempo dentro do espaço, ou a gente está passando muito tempo vendendo só as vendas mesmo, ganhando dinheiro de venda. Não, a gente precisa agora continuar fazendo o que a gente está fazendo, mas vamos diminuir 20% do nosso dia, do nosso tempo. A gente se dedica à venda no espaço, ou as bebidas funcionais, não importa, um ponto de hype, quem tem, ou quem só faz delivery, 20%, mas vamos agora direcionar o nosso olhar e falar para o nosso time o plano de negócio. Nós paramos de falar. Nós falávamos mais só de vender. A gente não falava que tem muita gente aí fora que também estão buscando algo para a vida deles, como nós estávamos buscando. Então, 20% do nosso tempo a gente dedica para aquelas pessoas que nós apresentamos no negócio, e de 25% a 50%, e eles falam bem assim: ah, não, Gina, eu quero ir devagar, eu quero ir aos poucos. Entendeu? Assim, isso significa para nós que ainda eles não estão seguros que realmente é um negócio bom. Porque 25% é melhor, ou 50% é melhor que 25%. Como que você vai fazer o mesmo trabalho para vender um produto, não importa qual, e deixar de você ganhar? É 50% para ganhar 25%. Pode passar, Rita. Aí a gente falou, esse ainda vai ser só relacionamento. E agora, nós vamos dedicar 80%. Olha como inverteu. Antes era 80% nas vendas e 20% para o negócio. A gente não enxergava que era possível ainda, enfim. Era nós com nós mesmos. Não era problema da Herbalife nem do plano de negócio. Era nós com nós mesmos. Então, a gente pôde entender que os finais de semana de liderança, ali é onde a gente toma as decisões. Ali é onde a gente decide avançar, crescer, mudar a nossa mentalidade, evoluir, digamos, entender que tem muitas pessoas aí fora precisando do nosso conhecimento, da nossa transferência de clareza. Eles querem crescer, eles querem avançar, eles querem mudar de nível. Eles chegaram a supervisor e eles querem saber como é que ganha a viagem de incentivo, como é que eu qualifico a equipe mundial 1%, como é que eu qualifico um GET, um grupo maior, como é que eu tenho um grupo, o GET é um grupo de expansão maior, como é que eu ganho agora 7% desse time, como que eu qualifico a equipe de milionários? E nós começamos o quê? Falar com essas pessoas. 80% do nosso tempo hoje é voltado para isso. E uma dica, né, Gina, para quem está aqui na sala, que às vezes é só um supervisor e não tem ainda ninguém do time, o primeiro passo é você construir os seus 2.500 pontos. Aprender as habilidades da venda e direcionar sempre a ideia da renda extra, para trazer pessoas para o seu time. E assim você compor o seu volume. Não, eu sou uma equipe mundial, tenho dois supervisores, porém os dois supervisores estão zerados. Então, primeiro passo, você aprender a habilidade e depois construir com eles, degrau a degrau, como a gente faz aqui com o time da gente. A pessoa é um supervisor e ainda não sabe fazer nem o básico, vamos ensinar o básico. Para quê? Que ele sai de 0 para 500 pontos. Porque ele, dentro de 90 dias ele aprendeu isso, agora ele trabalha de 500 pontos a 1.000 pontos. Para que ele vá fazendo essa composição e que a gente possa ativá-los e com isso a gente voltar a desejar avançar no plano de marketing. Quando você tiver 20 supervisores passando pelo menos de 500 a 2.500 pontos, cada um individualmente do seu jeitinho, você está abrindo seu primeiro mês de get. E assim você constrói sólido, com cheque de royalties e de bônus, né, China? Perfeito, pode passar, Rita, para a próxima slide. E, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a pessoa começa a ganhar dinheiro,
ele começa a ter clareza, ele foi para supervisor ativo, pode ter certeza, automaticamente a engrenagem ela começa a girar de um jeito que realmente é onde faz com que a pessoa ela enxergue que ela é capaz de ir para o próximo passo. Então, todo mundo, eu acredito, que está aqui é sempre entender que tem um próximo passo. Ah, Gina, eu estou aqui como um convidado, ainda é muita informação. A Rita apresentou muito bem, que eu sei, entendi que tem um plano. Vocês estão explicando também aí como é que vocês estão fazendo, mas eu ainda não sei o que fazer. Primeiro passo é se tornar um distribuidor, para você ter acesso à informação. Depois você vai o quê? Adquire um ou quatro produtos ou se torna um supervisor para você participar do final de semana de liderança. Vocês têm uma chance tão grande que vocês, se vocês perderem, vocês vão ver que vocês vão demorar, digamos, um pouco mais. Porque logo vai ter, quem sabe, um dia, outro final de semana de liderança. Mas você já ficou para trás, pelo menos 6 meses a um ano aí na informação. E quem tem informação tem o poder da clareza, de sair na frente. É assim em todas as áreas. Então, depois que a pessoa chega a supervisor, eu quero ser um supervisor ativo. Vamos lá, vamos ensinar. Depois, a equipe mundial, eu quero ganhar viagem. Depois, as promoções, que a Herbalife sempre está aí. Como é o nome? Liga para mim, é? Mostrando que realmente tem outras promoções para a gente qualificar. Então, nós investimos tempo maior nessas pessoas. Pode passar, Rita, que já esteja terminando. E basicamente é isso, pessoal. Como qualifica a equipe mundial 1%? Rita e todos os líderes de vocês vão falar logo depois desse evento, uma novidade, né, que, digamos, a Herbalife está trazendo aí para quem é equipe mundial 1%. E aí, assim, vai ter informação de primeira mão. Então, provavelmente, eles vão depois ensinar para vocês, falarem para vocês que a empresa está preparando aí algo melhor para nós. Sempre o melhor está por vir. É um evento que vocês não podem perder, é o final de semana de liderança. Nós participamos daqui de Aracaju e vou dizer uma coisa para vocês, foi uma clareza muito grande. Depois, nós fomos convidados para ser VIPs, né, ter uma participação do Sul, que foi Chapecó. Eu digo para vocês, as pessoas estão querendo muito avançar. Elas estão querendo saber o como. E assim, digamos, pegue uma estratégia e faça até dar certo. E vocês vão ver que as coisas vão acontecer. Todo dia lança uma bebida, todo dia lança uma ferramenta. Mas se eu posso dar uma dica para vocês, o que mais fez a gente ficar no mesmo lugar 13 anos foi muitas das vezes acreditar mais na ferramenta do que no plano de carreira da Herbalife. Então, todos os dias lançam bebidas. A gente está desde 5 horas da tarde em conferência com o diretor da empresa, com um casal de amigos, e a gente falou muito sobre isso. Todo dia vão falar, vão lançar algo, mas não é uma bebida a mais que vai fazer a diferença. Não é o hype, não é o detox, não é a bebida, é nós que temos que ajustar nossa mentalidade. Porque se a gente todo dia lança uma coisa, todo dia lança uma coisa, nós temos essa habilidade, mas o nosso time não tem. E eles demoram a pegar as habilidades. Essa foi uma coisa que eu e Ângelo, nós adotamos, e assim, fez muita diferença para eu e Ângelo, né? Pode passar, Rita. Esse plano foi que nós compramos, né? Então, pode passar, Rita. Então, graças a Deus, a gente está começando a galgar, e agora a gente quer abrir para perguntas, né? O que vocês quiserem saber. Vocês têm ainda 20 minutinhos para a gente responder as perguntas de vocês. Muito obrigada mais uma vez, né? Vocês arrasam. Eu passaria a noite falando. Tina, para a gente começar, eu gostaria de fazer de conta que eu estou entrando em contato com vocês e eu queria que você fizesse a apresentação que você falou, que faz bem simples e bem duplicável, né? Então vamos lá, Ângelo. Pega o kit aí e a gente Isso. vai fazendo Tá. na prática, né? Ângelo foi pegar aqui um kit, porque Pronto. imagine E que eu antes estou aqui. de perguntar, uma coisa me chamou muita atenção na última conferência, que você tinha uns 700 distribuidores, né, na equipe, e desses Exatamente. 600 e quanto? Eu foi que 648 passaram pedidos. Passaram pedidos.
eu vejo assim que você tem uma estratégia, nem que a pessoa compre um chá para começar a trabalhar com detox de 5 dias. Como é que você, se você já faz assim, faz o kit e já vende, já bota a pessoa em ação para ela ganhar esses R$ 500 por semana. Eu queria que você, depois da apresentação, você me dissesse como é que se acompanha essa pessoa para que ela ganhe R$ 500 por semana. Tá bom? Tá. Tá, então vamos lá, pessoal. Imagine que eu estou aqui, eu marquei com a Rita, eu estava falando com o Hércules, olha, Hércules. E aí perguntei, ô Hércules, Hércules está aqui na minha frente. Quem você conhece que gostaria de ganhar uma segunda renda, ou que gosta de viajar? E aí Hércules vai dizer. Ah, não, aí eu falei bem assim, né? Quem você conhece? Porque eu estou responsável pela expansão e implantação das bebidas funcionais aqui em Sergipe. Quem você conhece? Aí o Hércules vai dizer, Gina, eu tenho uma amiga que ela é Ave Maria, eu acho que ela vai amar, que ela ama viajar, o nome dela é Rita. Você vai falar com ela. E aí eu vou marcar com a Rita, vou me apresentar. Então já começa aí. Eu não posso mandar uma mensagem para a Rita assim, bom dia, Rita, ou boa noite, Rita. Não, eu preciso me apresentar. Então eu mando uma mensagem para a Rita. Olá, Rita, boa noite. Tudo bem? Eu me chamo Gina Matos. Eu sou supervisora de campo, responsável pela expansão e implantação das bebidas funcionais. Mando assim a mensagem. Quem me passou o seu contato foi o Hércules, seu amigo. Tudo bem? Espero a Rita me responder. Quando a Rita me responde, aí a Rita, ô Gina, tudo bem? Aí eu falo bem assim, ô Rita, eu queria saber um horário que a gente podia conversar. Você mora aí em Mossoró, né? Eu moro aqui em Aracaju, mas eu estou responsável pela expansão das bebidas para o Brasil todo. E aí a Rita fala bem assim: Ô Gina, eu vou ver um horário aqui na minha agenda e eu volto a falar com você. Então eu não encerro a conversa com Rita. Eu tenho que falar, eu tenho que fechar, eu tenho que marcar com a Rita. E eu falo bem assim: Ô Rita, amanhã tá um dia bom para mim. Amanhã, sexta-feira. Tu não tinha um horáriozinho, não, para eu te explicar. Pode ser por videochamada. Aí a Rita vai dizer bem assim: Gina, você não quer me explicar aqui pelo WhatsApp mesmo, não? Porque tem pessoas que às vezes que nem quer fazer isso aqui, essa videochamada. Pode me explicar por aqui pelo WhatsApp mesmo? Aí, ok, eu gravo um áudio e eu explico o que, tanto se for pelo áudio, como se for pela aqui agora pela videochamada, ou se for na nossa capacitação, ou se for uma a um presencial. A gente não fala diferente, pessoal. A gente aprendeu que é uma única coisa que a gente fala a partir de agora. A nossa HOM leva quanto tempo? Pode começar a contar de agora. Quanto tempo leva? Porque é do mesmo jeito que eu vou fazer agora para vocês. Então eu chego para a Rita e falo bem assim: então, Rita, deixa eu te explicar como é que funciona, né, para você ganhar uma renda, imagina que seja uma segunda renda aí, de 500 a R$ 2.000. R$ 500 por semana, que vai levar uma média de 2.000 a R$ 2.500 por semana. Tudo começa, Rita, através dessa caixa, né? Através desse ID, na verdade. Isso aqui é um código, é uma matrícula, Rita. A partir daqui agora, você tem dois direitos. Quais são os direitos que você tem? Você tem o direito de comprar os produtos de 25% a 50%. E eu já tenho um produto na mesa. Não importa. Eu falei que a Rita ela é cabeleireira, um exemplo. Aí a Rita está aqui. Então eu já levo logo uma caixa de Liftoff. Ou eu levo algum produto, ou eu levo o Detox, ou eu já levo os produtos do Hype. Olha, eu sempre ando com o Liftoff na minha bolsa. Ou, digamos, ou tenho, se for aqui no espaço, for um horário que eu consiga atender Rita no espaço, eu tenho os produtos do Hype aqui. Então, eu já falo bem assim, ó, Rita, você pode comprar os produtos de 25% a 50%. E o outro direito, Rita, que você tem a partir daqui agora, é você ter uma rede de novos distribuidores. A partir do momento que você se torna distribuidor, você tem o direito também de montar uma rede de distribuição, entendeu, Rita? Como é que funciona? Então, basicamente, você investe X valor, digamos, eu já incluo, se eu estiver falando com a Rita e ela for cabeleireira e eu quero que ela implante como é o nome? O Liftoff, eu faço o seguinte, eu já chego para a Rita e já falo o valor do kit mais o valor de uma caixa de Liftoff, digamos assim, tá? Se for o E aí, detox, o chá. se for o detox, o chá. Se for o hype, essa caixa, ó, Rita, tá vendo esses produtos, esses 4 produtos aqui? Você vai investir, Rita, X valor, digamos, R$ 2.000, Rita. Você vai investir R$ 2.000
e você vai ter R$ 1.000 de lucro. Se você compra dois e você vende por três, você tem R$ 1.000 de lucro. Rita, ela vai ser ativada ali naquela hora. Seja com os seja com os produtos do RAI, seja com o Detox, seja com o Liftoff. Rita, depois eu vou te mandar a apresentação que Daniel, nosso mentor do negócio, ele Pronto. fez do Liftoff, que é bom também. Que é um produto Pode saboroso. mandar que a gente compartilha aqui. Tá. E aí vocês vão ver que dá para ganhar dinheiro com qualquer produto da Herbalife. Agora você tem que estar, digamos, com a pessoa, você tem que traçar para ela uma estratégia. Rita tem que ganhar dinheiro em 24 horas. Ela já tem que sair dali com essa caixa de Liftoff. Eu já faço o cadastro de Rita. Já parcelo, digamos, eu faço o seu cadastro, Rita. Tá? Ok. Mas eu já tô com o kit, certo? Certo. Eu entrego para você o kit e a caixa de Liftoff, digamos assim. Por quê? Porque você já tem que automaticamente colocar dentro do seu salão. Você já tem que postar que esse produto ele vai fortalecer a unha, o cabelo. Menina, você não tem noção. Você está entendendo? Nem stories, nem tudo. Então, basicamente é o seguinte, Rita, imagine que ali ela vai investir 2.000, digamos, dos produtos do Hype, vai vender por 3.000, vai ganhar R$ 1.000. Rita, você tem o tempo que você quiser para ganhar esses R$ 1.000. Você pode ganhar R$ 1.000 essa semana. Você pode ganhar R$ 1.000 em um dia, 2 dias, em uma semana, em 2 semanas ou um mês. Então, Rita, a fome dela, a necessidade dela é que vai fazer ela correr para ela vender e ganhar dinheiro. Mas uma coisa, Rita, que fez total diferença para nós foi o quê? Agora eu estou falando como Gina, não estou mais na apresentação, não, tá? Tá certo. Então, foi o quê? Foi fazer com que a pessoa ela compre e ela leve. A gente antecipa muito o produto. Tipo assim, eu antecipo, eu não empresto. Se eu tiver na hora um estoque, por exemplo, a maioria daqui tem pessoas que tem estoque. Então, eu já quero que Rita ganhe dinheiro no máximo em 24 horas. Por quê? Porque Quando a Rita gente não. entrou no início, Gina, os Hum, produtos para chegar aqui em Mossoró demorava 20 dias, né? Eu me lembro que eu peguei, acho que foi de Hércules esses produtos, porque o meu demorou, entendeu? Eu cheguei na extravagância, na minha primeira extravagância, os produtos ainda não tinham chegado, mas eu já tinha perdido o peso, porque eles já adiantavam. Então, quando eu entrei, isso era muito forte. A gente tem 72 horas para fazer a pessoa ganhar dinheiro. Isso foi se perdendo, né, ao longo dos tempos agora, que a pessoa cadastra e vai atrás de abrir o espaço, aí primeiro vai atrás do ponto, aí daqui a pouco compra o ponto, compra as coisas do espaço e os e produtos. nada de produto. Nada de produto. Rita, nem o kit. O kit nem chegou ainda. Às vezes passa não É, sei quantos dias para chegar. exatamente. Então, Então, basicamente é isso, Rita. na realidade, o que vocês estão fazendo é o que eu fiz para virar presidente, Hércules está. Ai, meu Deus, ainda bem que eu estou no caminho certo. Você está É isso presente. aí, entendeu? É apresentação todo dia de negócio. Isso. Então, hoje o que eu vejo assim, nós estamos vivendo um momento muito forte dos espaços, né? A gente ganha muito dinheiro com venda direta. Por exemplo, se vocês tiverem, vou tenho certeza que vocês vão ter o privilégio, a gente vai conseguir trazer vocês aqui para Mossoró, e vocês vão ver aqui na região da gente os espaços lotados, assim, onde o anfitrião ganha 20 mil, 30 mil com venda direta, mas eu fico imaginando se a gente tivesse isso e tivesse esse recrutamento de volta, entendeu? A gente voltar a trabalhar o marketing multinível, né? E fazer com força. O que eu vejo em vocês é esse resgate, né? Do trabalho que a gente era muito forte. E que o segredo era a gente ter agregado e não substituído. Hoje foi meio que uma substituição. Então, eu acho que a gente tem Exatamente. que ter essa habilidade, né? E pela maneira como vocês fazem, é muito simples, né? E aí, esse acompanhamento, depois que a pessoa comprou ali aquele produto, como é que é seu acompanhamento com ela? Você acompanha se ela está ganhando esses R$ 500 por semana? Você vê, tá ali junto com ela, já vai colocando ela numa capacitação, no STS, conta um pouquinho. É exatamente isso. Ela tem. Eu tenho que saber, eu tenho que observar se ela está postando. Tudo que eu aprendi com você, Rita. Eu tenho que saber quantas postagens ela está fazendo, como é que ela está fazendo. Eu estou acompanhando, porque a Uhum. gente aprendeu com vocês, É os principalmente. métodos se vira, né? Te vira. Vai, Exatamente. cadê a lista de transmissão? Cadê seu Exa- contato? Quem você conhece? Isso.
tudo, né? Isso, não Falar mudou com nada. pessoas. Isso, e aí vamos lá. Ela já está ali, o próximo passo dela é chegar a 35%. Em quanto tempo? A pressa é dela. Sozinha ou com pessoas? De preferência com pessoas, Rita, porque se você trazer novas pessoas, você vai chegar mais rápido a quê? A 35% e você vai ganhar agora 10%. E eu vou ensinando você. Aí você vai para o STS, vem para a capacitação, depois vai para o STS, lá você amplia a visão, vê que a melhor coisa é ser supervisor mesmo. Aí daqui a pouco a pessoa vai caminhando para ela chegar a supervisor. Então ela tem de 1 a 3 meses para chegar a supervisor. Então, assim, ela vai avançando. Gina, mas só que a gente está à véspera de um evento como esse, que é, digamos assim, um final de semana de liderança. O que é que você recomenda? Eu recomendo assim: se qualifique um supervisor, vá no final de semana de liderança. Se você não gostar de tudo que você viu lá, eu vou te passar o número da Herbalife e você pode ligar para a Herbalife e devolver os produtos. Rita, ninguém faz isso. Nenhuma empresa tem isso. E ninguém faz isso, porque quando a pessoa chega lá, ela enxerga que é ali. Se ela não quiser o negócio, ela come, fica magra, bonita e saudável. É desse jeito. É desse jeito, amiga. Mais dúvidas, gente? Eu já perguntei minha ajuda. Eu queria ver como é que ela fazia essa apresentação, mas muito simples, amiga. Aqui, a gente, quando começou a implementar as bebidas funcionais, aí começamos assim, promovendo muito, né? O lote de 500 bebidas e de 250 bebidas, que era 500 pontos, né? 1.000 pontos era 500 bebidas e 35% era 250 bebidas. E a gente percebeu que as bebidas funcionais, né, o hype, ele estava funcionando muito mais como uma ferramenta de atração de novas pessoas para o negócio, principalmente aquela pessoa que não tinha condições de montar um espaço, vida saudável, né? Só que depois a gente começou a perceber que mesmo entrando com pouco, com 3.000 e pouco inicialmente, assim, 500 pontos, ainda tinha aquelas pessoas que estavam ficando um pouco de fora, que às vezes tinha R$ 1.000 para 60 hypes, ou 120 bebidas, né, os 120 hypes, e a gente começou a perceber que a gente também conseguiu pegar mais pessoas, atrair mais pessoas. E uma coisa muito diferente do que a gente fazia no passado. No passado a gente sapecava lá os mil, a supervisão, né? Quando eu entrei, só existia 25% e a supervisão, e hoje você vê que é uma mudança um pouco do chip, né? É construção da supervisão. E funciona, Exatamente. chega no mesmo objetivo. E o melhor, eu percebo que as pessoas que elas vêm construindo a supervisão, elas já são mais preparadas para continuar produzindo, né? Você Pronto, é isso está mesmo. ensinando ela antes mesmo dela qualificar supervisor, do É. como ela ganhar, como ela vender, e não fica só limitada ao espaço vida saudável, né? De ter o dinheiro para abrir o espaço vida saudável. Então, Rita, as 700 pessoas que entraram para o nosso time, nós levamos 15 anos para acumular 500 distribuidores. Bastou um ano para a gente sair de 500 para 1.200. Então, essas 700 pessoas que entraram, ninguém abriu espaço. Todos ganhando dinheiro, porque todos foram ativados e todos ganhando dinheiro. Então, assim, a aí pessoa, você ela, nota que o final da história acaba eles querendo ter um espaço ou uma parte, quanto de percentual? olha, vamos lá, dos 700 que entraram, quantos vão abrir espaço? Dois. Até agora, dois. Agora sim, abre com muita segurança, porque já abre até com o dinheiro das vendas. Olha, segunda-feira a gente vai inaugurar um espaço de vida saudável. Ela converteu o cadastro dela de distribuidora em novembro, outubro ou novembro ou foi dezembro, a Rita. Ela vai abrir um espaço. O espaço vai ser muito bonito, o espaço dela. Mas ela já era empresária, era dona de um restaurante, está fazendo uma transição de carreira porque ela mesmo optou vender o restaurante e ela escolheu. Ela é uma pessoa muito bem sucedida também aqui na região e ela escolheu abrir um negócio para ela que desse para ela qualidade de vida. E ela escolheu o quê, Rita? Um espaço de vida saudável da Herbalife. Diga que coisa mais linda. As amigas, ou as pessoas, mas o nome dela também é Rita, já é um nome de pessoa de sucesso. Aí as pessoas chegam, falam bem assim,
Mas, Rita, você vai abrir um espaço da Herbalife. Ela, vou. Mulher, eu não estou acreditando não, num negócio desse. Pois vou. E aí você não sabe como é, porque se você soubesse, você também entraria comigo. Então, assim, ela foi essa. Deixa eu ver quem mais, viu? Anne, Não, Anne não foi do no ano ano passado. passado. Anne já abriu espaço, foi de 2024. Então, Anne, deixa eu ver quem mais que. Não, só essa e Júlio. Marineu, né? Não, mas Marineuza também não foi quem entrou nessa turma, Agora, não. um Marineuza foi quem detalhe, entrou. certo? É Que Júlio César e Beatriz. vocês não percebem, esses 700 supervisores fortalecer o volume pessoal dos espaços que vocês têm. Você consegue entender? Olha, eles compõem o volume de quem? Dos supervisores. Cores que tem. Ajudar as pessoas a ganhar viagem, ajudar os donos de espaço de novo, trazer o olhar e a visão para o plano de negócio. E eles estão qualificando supervisores. Só para vocês terem uma noção, dezembro nós qualificamos 15 supervisores até o terceiro nível e no total 19. Eu e Ângela, ano passado, de primeira linha, foram 8 novos supervisores. Esse ano, nós já botamos uma meta. É 12 supervisores de primeira linha. Nós estamos fazendo um por mês, porque a gente está aprendendo agora que em 3 meses, de fato, no máximo, ele tem de 2 a 3 meses para virar supervisor. E outra coisa, pessoal, em relação ao espaço Vida Saudável. A gente trabalha sim com espaço, a gente adora o espaço, a gente quer o pessoal todos, porém, existe uma plantação e essa colheita pode acontecer no primeiro, no segundo ou no terceiro ano. Então, a gente faz as visitas com eles também. Quando eles vêm, que está no treinamento, a gente estão dentro de um espaço Vida Saudável, a gente está mostrando tudo isso a eles. Agora, a gente não está tendo mais aquela precipitação. Aquele filho prematuro de 6 meses, aquele negócio que, meu Deus, agora vai ter que fazer de todo jeito. Não. A gente agora está invertendo, a gente está querendo qualidade, a gente está querendo que a pessoa que venha, ela aprenda, ela saiba o que é uma empresa, ela sabe o que é gestão de um espaço. Ela não entra ali ganhando dinheiro, não. Ela entra devendo, porque ela tem aluguel, tem água, tem energia, tem internet, tem os custos para ela ir e voltar para a casa dela. Então, tudo isso ela vai vendo que hoje ela está ganhando dinheiro a partir da casa dela, dinheiro limpo, 100%. Porque se ela entregar a partir da casa dela, não tem despesa nenhuma, só o descartável. Mas isso aí está dentro da margem do lucro dela. Que ela vai estar vendendo um hype, já calculou esse custo. Então, ela vai ter um dinheiro limpo. Esse dinheiro, a gente faz a administração financeira para ir reservando para realizações de, digamos, determinados sonhos. Uns que estão muito com dívida vão regularizando e já vai guardando para poder montar o espaço vida saudável. Não Então, a tem gente aquela pressa, tipo de é, cada um tem seu processo e o mais importante é acumular pessoas. É assim, Ô, Rita, e isso. outra coisa, E pessoas que saibam o o que nosso negócio. Não só saber bater shake. Ele sabe fazer o plano de marketing, ele sabe fazer uma apresentação. Ele não é mais aquele anfitrião ou aquele distribuidor que vai para trás do balcão agora fazer chá e shake somente. Não, ele vai fazer tudo e principalmente o plano de marketing. ok. E aí ele já entra no espaço agora pronto. eu acredito, Rita, que assim, ó, esse ano, olha, ano passado entrou uma média de 700 supervisores, ou distribuidores, como a gente falou. Esse ano eu acredito que sai entre 5 a 6, 7 espaços. É Agora, como se fosse se todos esses saírem já com acima de 2.500 pontos, já são 5 a 7 ativos dentro do seu time, que é uma coisa muito difícil você ter pessoas ativas, constantes, mês a mês, durante um ano, 2, 3, 10 anos. E a gente sabe que tudo acumula, né? Vai chegar um ano que vai explodir o tanto de pessoas com espaços que a gente pode dobrar os números nossos de espaço, de 34 para 68 mais, vocês estão mais preocupados em formar do que ter um e número de formar. espaço. A gente não quer Exatamente. mais só informar as pessoas que Certo. existe aquilo. A gente quer formar eles naquela área, ser um profissional. Uma faculdade mesmo. Só uma dúvida. Quais são, assim, por exemplo, Gine e Ângelo? Toda noite estão fora de casa? Não, Não. A não. gente, assim, Suas a segunda. apresentações, qual é sua agenda? Olha, depende. Por exemplo, o nosso grupo ele é muito espalhado. Aí, assim, digamos, porque o estado da gente ele é um estado pequeno, mas, digamos, de toda segunda-feira à noite,
a gente se ausenta toda segunda-feira. E acredito que 1 a 2 vezes na semana a gente se ausenta à noite. Para fazer algum treinamento dentro de espaço, uma Isso, capacitação entendeu? Isso, visitar nos espaços, e um mas nossa, STS por mês, não é isso, e Marta? um STS por mês. E Esse um ano, evento no interior, né? Vocês me isso. falaram. Ano passado, nós fizemos 2 eventos por mês, STS e Encontro de Empreendedores. No No, interior. pre- No isso, interior. no STS em Aracaju, né, que é a capital, e um Encontro de Líderes no interior. Primeiro semestre nós fizemos isso, o segundo semestre não deu para fazer. Fizemos o primeiro semestre. Esse ano agora a gente vai voltar novamente, né? A gente vai começar a partir de março, agora que nós vamos começar, porque janeiro foi muito corrido, fevereiro teve toda essa distração de carnaval, então março agora a gente já vai voltar com 2 eventos de novo, Rita. Por quê? Porque a gente alimenta o STS. É. Mas, E tipo queira ou assim, no não, início do desenvolve, mês no né? interior para desembocar no STS, todo mundo já. Isso, Sempre, sempre. isso. Toda capacitação nossa tem três pilares: produto, plano de marketing e STS. Sistema. Todo o esqueleto do treinamento é durante 1 hora. Eles têm que falar um pouquinho de produto, nem que seja um produto ou dois. Ele tem que falar do plano de marketing, como ele pode, com aquele produto, ele avançar no plano de marketing e fechar onde? O STS, a visão da supervisão. A capacitação tem esse esqueleto, para que todos os líderes já aprendam a fazer essa comunicação. Não ficar tendo dúvida. Rita, por que a gente se ausenta todo dia do espaço? Ou todas as noites, nesse momento agora? Porque nós líderes da gente também fazendo. Então, assim, digamos, a Micaela faz dia de quarta-feira. Antes eu ia muito nas quartas-feiras para o dela. Agora eu não preciso ir mais. Ela Ela já está faz, independente de já você. está independente. A Denilza, que era outra linha nossa, que a gente ia toda terça-feira à noite, já não vamos mais, porque ela já segue fazendo e ela mudou agora para o sábado. A Lívia também. A Lívia, que fazia também, já começou dia de quinta à tarde. Então, assim, aqui é toda segunda-feira. Então, a gente está equilibrando, entendeu? Porque também a gente tem nosso filho, a gente também acompanha a evolução dele, estamos presentes. Uma vez ou outra, a gente chega assim, por exemplo, hoje, quando acontece da gente estar um pouquinho. Eu faço daqui do espaço, não quis fazer de casa, porque eu já estava aqui direto e já fiquei. Mas não são todas as noites que a gente está se ausentando. Na Ok. construção lá atrás, a gente saiu mais, bem Isso, mais. nos 3 meses Mas aí vai a ficar. gente saiu com muita clareza, que era formar nossas linhas, primeiras linhas todas, para que elas dêem esse apoio. Não para nós, para elas mesmas, né? Porque você tem que ter a capacitação semanal. Ok. Marco Aurélio aqui está levantando a mão. Eu vou abrir teu microfone, Marco Aurélio. Pode abrir seu microfone. Tá conseguindo? Agora. Ok. Está me ouvindo? Oh, Me Sim, ouvindo? Ótimo, maravilha. Bom, primeiro, obrigado, Rita, pela oportunidade incrível com esse casal. Ao casal, meus parabéns pela simplicidade, pegaram o obrigada. jeito do modelo de negócio. A marketing de relacionamento de rede são pessoas, é assim que a gente constrói esse negócio. E muito interessante o fato de, quando ela passou para 2K, ela também limitou os pedidos para evitar que as pessoas comprassem muitos produtos e depois ficasse encalhado muitas vezes. Mesmo podendo devolver, muita gente nem informava isso, e nesse ponto vocês mataram a charada. E constrói passo a passo, 500 pontos. Gostei dessa tática, né? Muito boa. Né? A minha pergunta é o seguinte: na apresentação de vocês, eu vi empresários ali também. Aí a minha pergunta é se é a mesma abordagem que você faz para uma pessoa simples é a mesma que faz para um empresário. Mesmo. Porque a única diferença, Marcos Aurélio, da pessoa simples para o empresário é simplesmente que a gente, a depender do nível da conversa, a gente mostra os nossos ganhos. Mas a apresentação é essa. Por quê, Gina? Por que vocês não mudam com uma pessoa que tem uma visão maior? Porque é como hoje a gente estava falando com o diretor da empresa, né, Igor Carvalho. Porque a gente quer que ela siga falando com pessoas também simples. Porque se ela entra já com investimento maior, ela vai pensar bem assim:
Ah, mas fulano, eu acho que ela até precisava dessa oportunidade, mas ela não tem dinheiro para investir. Então a gente saiu daquela oportunidade que a gente tinha de comprar para investir lá ali 2.000, 4.000 pontos para a oportunidade de vender. Então, se ela começar com um produto, ela tem mais confiança, ou dois ou quatro, não importa, ela vai ter muito mais confiança. Por quê? Porque ela vai vendendo, é leve para ela, é leve para a gente, não fica aquela pressão e traz para ela segurança, porque ela vai falar com outras pessoas com aquela forma simples. E o que era pequeno se torna grande multiplicador. Por conta de quê, Marcos? Por conta do 5 que traz 5. Você está entendendo? Então, assim, antes a gente, vamos supor, estava até contando um exemplo de uma menina nossa que ela foi de outra empresa, ela é dona de uma clínica e ela queria fazer, ela chegou com muitos traumas da empresa, que ela ganhou um carro rosa, que tinha muito trauma, que estava não sei o que lá mais, que se endividou e tal. Hoje ela é dona de uma clínica, não, ela tem outras clínicas no Brasil. E ela chegou agora e ela foi tem 15 dias ela. Ela foi no STS, já está ganhando dinheiro com as bebidas funcionais, ela apaixonou pelo hype, e aí ela foi para o evento, eu fui lá na clínica dela, fiz essa apresentação, fiz o cadastro dela, ela já adquiriu os produtos do hype, ela começou já a vender e ela foi no STS. Ela já estava ganhando dinheiro. Quando chegou no STS, ela entendeu da supervisão e queria fazer a supervisão em linha com a outra amiga. Ela veio na capacitação da gente na segunda-feira, que foi pós o STS. Quando ela chegou aqui, a gente percebeu que ela não estava pronta para fazer supervisão em linha. Nem a amiga e nem ela. Não é que ela não estava pronta, ela estava clara que 50% é melhor do que 25%, óbvio. Nós entendemos que esse mês nós queremos fazer 5.000 pontos, porque para ir para o Panamá é dobrado, 10.000 pontos. Eu ia estar claro isso. Na nossa cabeça, se fosse como a gente pensava antigamente, eita, supervisão em linha. Ela vai fechar aqui, já é 2, 3.000 pontos, tal, não sei o quê. A gente já fazia aquelas contas, como se fosse assim. Vocês acreditam que meio que a gente desconstruiu valorizando a supervisão? Desconstruímos na cabeça dela que era melhor ele começar construindo de 500 pontos, de 1.000 pontos, de 2.000 pontos, porque você vai encontrar pessoas igual você. Você não acha melhor do que você investir esse dinheiro todo? A sua amiga, se ela começar devagar, você não acha que é melhor? Você não acha que vai ser assim? Ela, Gina, pensando, você sempre fez assim na Herbalife? Porque eles me chamavam para ir para a Herbalife? Porque eu ando, não sei o quê. Eu falei, sim, a gente nunca fez um negócio com tanta, sabe assim, mas agora ficou mais leve ainda. Então, voltando, a gente tem outras pessoas que também entraram, tem 2 meses, que também está fechando a supervisão agora com mais clareza, que é outra dona de uma clínica. Essa já está mais madura, já tem mais entendimento, já está vendendo hype, já tem quase 2 meses, está fechando a supervisão. E se ela não fechar esse mês, ela fecha no próximo. E os 5.000 pontos de vocês? Vai ser construído porque tem muita gente. Lembre de uma coisa, Rita, a gente fala muito aqui. Quem trabalha para vender, ele tem razão. Quem trabalha para construir royalties tem que ter muito coração. Porque você tem que colocar você na situação daquela pessoa. Você tem que se visualizar. Você tem que sentir quando a pessoa realmente não, ela não está pronta para 1.000 pontos ainda. Então vamos nos 250 pontos. Não tem problema nos 100 pontos. Porque quem constrói royalties é para a vida toda. Quem constrói venda é momentâneo. Rita, a gente sentiu que se a gente tivesse forçado, não é forçado, pessoal, se a gente tivesse colocado mais energia, ela tinha fechado. Rita, a gente ia perder uma pessoa muito boa lá na frente. Porque ela ia entrar na mesma vibe do que ela já passou. E ela tá chegando numa empresa que é de mudar a vida das pessoas, que é para uma vida inteira. Ela não, ela vai entrar aqui e ela vai ver que é totalmente diferente da empresa que ela trabalhava. Só lembre de um detalhe: nós fechamos qualificação dia 1º de janeiro de 2025 milionário. Em dezembro de 25, 7.500 royalties. Nós saímos de 1.000 royalties para 7.500 royalties em 3 anos. Fazendo essa filosofia do simples. Essa conversa do simples. E é constante. E a gente não deixa de pegar o nosso bônus de milionário. Então, gente, é esse trabalho. No início é você e você mesmo. E você vai pegando as promoções baseadas em royalties.
Premier League, para a gente é um norte muito bom. Verdade. As pedras, primeira pedra, segunda pedra, terceira pedra, para que você construa seus royalties com solidez e faça a questão de estar formando e não informando. Formando a independência deles para você se tornar independente depois. Já, Outra coisa que eu queria só, depois eu abro aqui para a Joana, que ela está querendo fazer um pedido, uma pergunta. Uma das coisas que eu vejo que vocês, Rossana ficou aí com vocês um dia e eu depois bati um papo com ela. Ela disse que você tem assim um pitch com a equipe toda, né? Desses cinco que traz cinco, né? Que todos têm um mês Sim. para fechar os cinco distribuidores e vocês são muito ligados à Premier League. Não é só fazer Muito, os kits, mas muito. que cada um trabalhe para fazer 250 pontos dentro de 2 meses, Isso, né? isso, Para não, isso. para ir fechando a Premier League, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão, né, de como é que vocês trabalham bem essa Premier League, né? Não só Acompanhamento. fechar, acompanhamento. Fecha a Acompanhamento. pessoa, já ela compra ali 100 pontos, E alguma agora acompanha para não perder o prazo. o prazo para chegar dentro de 2 meses os 250 pontos. E outra coisa que eu achei muito legal também, que Rossana disse, que vocês têm um slogan. É tipo assim, por exemplo, você vai fechar o kit lá, estou em busca de pessoas, porque eu tenho que montar uma rede de bebidas funcionais que atenda 166 mil dólares, que na realidade é os pontos para chegar a presidente. Então, tudo de vocês é meio em dólar, né? Assim, meio. A gente tem a conversa comunicando já para o nosso próximo nível. Digamos, hoje eu distribuo aqui no nosso mercado mensalmente 120 mil dólares, que é o patamar de 7.500 royalties. Aham. Então, eu comercialmente, eu falo a linguagem que o povo compreende. Eles não vão saber o que é 7.500 royalties. Agora eles vão saber o que é 120 mil dólares. Inclusive, o cara da agência que me vendeu a passagem aqui e os euros para eu ir para Viena, ele disse, Anjo, você estava um tempo desse, com poucos espaços, agora você já está indo para Viena. Inclusive, a gente até aumentou agora esse mês para 120 mil dólares. Aí você olhou para mim, e você está fazendo o quê com esse dinheiro todo? Eu disse, agora, a outra conversa. Se você quiser um horário, eu posso marcar com você. Porque se torna mais claro quando você Então, fala, por exemplo, um eu. Get, eu quero qualificar Get. Olha, eu estou montando uma equipe que movimenta 16 mil dólares de bebidas Isso, funcionais, é né? isso. Como é esse slogan, assim, se vocês puderem, assim, falar. Isso, É esse simples mesmo. isso mesmo. Ou então, Rita, aí vamos supor, você é equipe mundial, um exemplo. Porque não dá para falar para Não dá o para falar por convidado. isso, Para isso aqui não é nessa hora, não, entendeu? Não vamos queimar as Aham. etapas. Antes a gente falava para todo mundo já logo de cara. Mas a pessoa nem está dentro do negócio ainda. Eu já vou falar isso, não. Então a gente foi entendendo isso. Então imagine, você é equipe mundial. Então, Rita, deixa eu dizer uma coisa para você. Seu próximo passo é você ter uma rede de distribuição de 8 mil dólares. Que Então, é Rita, os você 16, que é os 16 mil dólares. 500, que é os 500 royalties. 500 royalties, que é 1%, né, para chegar. 1%. Isso. Que o Aí, desejo da equipe mundial é ganhar o bônus dele também, de 1%. então, e Get é 16 mil dólares. E equipe de milionários, 64 mil dólares. E equipe de presidente, 160 mil dólares. A gente deita e acorda pensando nos 160 mil dólares. Só um detalhe, viu? Nosso projeto de trabalho diário e mensal é qualificar presidente. Então, a gente ainda está na qualificação do presidente. Todos os meses é para abrir a qualificação do presidente. Ai, meu Deus, não vejo a hora, Rita, de eu estar do teu Oh, lado. meu Deus do céu. Vamos lá. Pedir para ativar o som, Joana Pedra tem uma dúvida aí. Abra, Tá. Joana, ou não tem mais? Levantou a mãozinha. Cadê ela? Acho que ela abriu agora. Abriu? Tá aí, Joana. Qual é a pergunta? Ela tá só, olha ali, ó, tem uma turma lá assistindo com ela. Eu tô vendo. Tô vendo Lívia, Lorena. Você não vai fazer a pergunta, não, meninas? Levantaram as mãos, Joana. Uma pessoa, foi ela mesmo. Tá. Acho que não tá conseguindo ouvir. Mas eu acho que já vamos, né, galera? Ou tem mais aí? Vê se tem alguém. Tá, Tá aí, ó.
Oh, Agora tá Tá ouvindo, pode ouvindo? falar. Sim. Tá. Boa noite, tudo bem? Tudo, meu amor. A gente está aqui com a equipe, graças a Deus, começando a trabalhar a expansão. Só que uma das perguntas frequentes, principalmente quando a gente começa a falar sobre vendas, sobre montar time, sobre trabalhar com expansão, Lorena, mas se eu tenho que montar, muito perguntam sobre a exclusividade sobre o produto. Tem uma exclusividade se eu começar a vender? Eu já tenho essa ciência que não, a gente tem essa ciência que não, e quanto mais gente trabalhando, melhor ainda para a gente. Mas como é que você faz para virar o chip na cabeça da pessoa nova, que ela colocar uma pessoa não vai ser uma concorrência, mas sim uma forma a somar com ela como uma rede? Boa pergunta. Imagine para nós, Lorena, que moramos num estado bem pequenininho e que tem cidade de 6 mil habitantes. Então, uma das primeiras pessoas, nós acontece, o tempo todo acontece isso aí. A pessoa chega e fala bem assim, imagina, mas como que eu vou trazer alguém? Em vez de se tornar lucrativo, vai se tornar competitivo. E é concorrente, né? Eles falam concorrência competitiva, aquela coisa. Então, digamos, eu não sei, eu não estou entendendo ainda como lidar com essa situação. Essas perguntas, se você puder, se puder ser pessoalmente, é melhor. Essa pessoa foi uma menina chamada Ingrid Micaeli, que a vizinha dela comprou a ela e procurou outra pessoa para cadastrar. E ela ficou extremamente triste, indignada, porque, digamos, na minha rua, uma outra pessoa. Então, assim, não vai dar certo isso aqui. Aí, que mais 25. Um entrando. Vocês não acham que isso vai dar certo e que não sei o quê? E a cidade dela, geralmente, é umas 100 e... Quantos quilômetros tem lá? 120. Uns 120 quilômetros. E nós fomos, eu e Micaele, que é a patrocinadora dela também, que chama-se Ingrid Micaele, e nós fomos pessoalmente. Pegamos uma folha em branco e colocamos aqui, fizemos, aí realmente a gente fez bolinha quadradinha. A gente foi explicar para ela que realmente ela normal ela pensar desse jeito, porque a gente está entrando em uma empresa que tem outra filosofia. Digamos, a gente já pensou igual a você. Aí a gente entra com o quê? Com as habilidades de um distribuidor da Herbalife. Porque a gente já tem que herbalizar essa pessoa. Porque você acha, Lorena, que se eu não fosse herbalizada, eu estaria aqui agora até quase 10 horas da noite falando com vocês? Por que que eu faria? Eu não faria. Porque se fosse uma pessoa que eu só pensasse em mim, mas eu já aprendi os preceitos, mas eu ainda não estou herbalizada. Então, essa pessoa, quando ela chega com esse pensamento, a gente herbaliza ela. A gente começa a explicar para ela que aqui, na verdade, você vai crescer também. Quando traz outra pessoa, mas é se eu trazer comigo. Mas essa pessoa entrou com outra pessoa. Vocês não podem fazer isso. Aí a gente foi explicar para ela que a gente não ganha na vida só pensando desse jeito. A gente ganha também de outras coisas. É dando que se recebe. Você imagine, a gente vai herbalizando ela, mostrando a filosofia da nossa empresa. E essa menina, ela se apaixonou. Ela não tem um real, ela é mãe solo, tem 3 filhos, dois são autistas. Numa cidade pequena, ela qualificou supervisora em 1 mês e meio trazendo pessoas. Ela colocou mais de 20 pessoas. A gente tem um casal, Gina, que está aqui, que está do lado cadê eles? Está sendo representado ali. Eles têm 5 filhos autistas. Então, eles sabem do que a gente está falando. Então, a E Micaele. tem uma história lindíssima. Acabam de ganhar o freezer da Herbalife, né? Ai, que lindo, parabéns, que Deus lhe Tem uma história abençoe. linda, bota todo mundo para chorar no STF. Ai, meu Deus. Então, a Ingrid e Micaele, nós choramos junto com ela. Quando ela começou a contar a história dela, a gente falou: é pelos seus filhos.
Aí a gente explicou que a Herbalife, isso aqui, você trazendo novas pessoas e ensinando elas, levando essa mesma oportunidade, você vai mudar a realidade da sua vida e da sua família. Rita, ela passou a ganhar comissão da Herbalife, que a gente chamava de cheque antigamente, né? Ela passou a ganhar R$ 800, R$ 900, fora as vendas, Rita, por ela ter trazido essas pessoas, 1.000, mil e E se duzentos, vocês não tivessem pegado o carro, tivessem ido lá, indo até ela. falar que não pode ter Tinha perdido ela. escassez, quanto mais pessoas na cidade tiver, mais o hype, mais as bebidas vão estar Rita, fortes. ela fez 2 meses supervisorativos, não foi, Foi. amor? Ela entrou, sabe quando? Ela entrou ano passado. Ela quase qualificou a equipe mundial. Mas aí aconteceu uma situação com o filhinho dela, com um dos filhinhos dela, que foi uma situação mais delicada. E nós respeitamos. E falamos, fique tranquila, nós vamos construir tudo de novo. Inclusive, ela já tem 2 STS que ela não vai, mas todo STS a gente manda mensagem para ela, Lorena. Fala com ela, nós estamos junto com você. Vai passar. Tudo na nossa vida passa. E ela, na verdade, está focadíssima no quê? Na mudança de vida dela. Então, vai acontecer. As pessoas que vêm do mercado tradicional, elas não entendem a filosofia da nossa empresa. E é da nossa responsabilidade transferir para ela essa clareza. Entender que nós somos pessoas diferentes. E que quem não entender que Herbalife é assim, Não vai. ela não vai ficar, ela vai sair. Então, aquela pessoa que não quer cadastrar outros, porque ela está pensando só nela, porque eu vou vender, vai botar mais gente, vai vender mais do que eu vou vender pouco. Ah, mas se eu botar outra pessoa, não estou ganhando comissão nenhuma, nem estou entrando de cheque, qualifiquei supervisora, não ganhei nada, e que não sei o que, não está valendo a pena. Eu vou ficar só como supervisora, só vendendo mesmo e tal. A gente escuta tudo todo esse tempo, Lorena. Mas o nosso papel, e você, eu conheço de perto a sua história, a história de Joana, né? São pessoas que eu sou muito gratas, vocês mesmos sabem que eu já falei. Quantas vezes eu tirei dúvida também com vocês. Então, vocês também é parte do nosso sucesso. E eu sou muito grata. Agora, a nossa parte é retribuir para vocês e para o time de vocês. E vocês estão fazendo um trabalho lindo. Vocês estão fazendo Herbalife também com o coração. Eu sei que vocês vão longe, junto com o time de vocês. Vocês são pessoas escolhidas por Deus para tocar na vida de outras pessoas. E Deus sabe a hora e o momento certo. Há um tempo para todas as coisas abaixo dos planos de Deus. E vocês estão se preparando para as pessoas que vão chegar na vida de vocês, não só vocês, agora estou falando para vocês, mas assim para todos nós. Então a gente só precisa ser herbalizado, entender que a Herbalife ela é uma empresa de mudar a vida das pessoas, de missão. Não é somente dinheiro, nós vamos ganhar muito dinheiro. Até mesmo se fosse por dinheiro, a gente tem vários exemplos aqui de pessoas muito bem-sucedidas que não entrariam para um negócio se não tivesse entendido que esse negócio é de mudar a vida das pessoas. E eu posso falar por Rita, uma pessoa que, graças a Deus, financeiramente, por dinheiro, eu sei que todo mundo quer dinheiro, ela quer viajar o mundo e quer ter liberdade. Mas ela entendeu que aqui é um negócio de mudar vidas. Quantas vidas foram mudadas através da decisão de Rita ter entrado para esse negócio? Então, não é o dinheiro que nós vamos ganhar, é quantas vidas nós vamos mudar. Porque, independente da nossa religião, Deus está vendo tudo que nós estamos plantando, de bom ou de ruim. E a E lei. nesse processo do acompanhamento, quando vocês forem falar com o time de vocês, que tiver no particular e perceber que seu supervisor, sua equipe mundial, ou até seu novo distribuidor, ou um cliente, ele naquele momento não está para receber a informação, mas ele está para receber, às vezes, uma oração, uma palavra, abrace e ore por ele e pronto. Porque é muito mais válido o cara sentir que você está com o coração para apoiar do que para falar de negócio. Se ele não está com a mente preparada, é em tudo na vida. É melhor você não falar. Às vezes só escute, reze com ele, abrace ele e deixe ele para uma outra oportunidade. Mas não avance o sinal. A gente tem muitas vezes que a gente vai para uma reunião, chega lá e a gente percebe que não é aquilo que tem que ser dito. É a palavra de Deus que tem que ser dita. A gente abraça, agradece e volta. E só deixou a oração como a mensagem principal. E quem sabe uma próxima. E pronto, na semana que vem a pessoa está mais leve, flui as coisas, acontece. Eu acho, Rita, que a gente precisa voltar a fazer esse negócio como eu sei que vocês encontraram pessoas assim. Eu sei que muitas, como diz Ângelo, às vezes eu viajo, vou no espaço da pessoa e às vezes ela só queria um abraço.
Ela só queria saber que ela estava comigo. Ela pensa bem assim, Gina, eu pensei até que você não vinha aqui, porque eu não fui no SPS. Eu disse, eu vim aqui para dizer que eu estou com você. Então, assim, isso é tão forte que a pessoa diz, eu não estou sozinha. Eu sei que ela está aqui. E às vezes não tem como ir até a pessoa. Mas se nós colocamos uma pessoa, Dirão fala, cuida, igual uma mãe cuida de um filho. Então a gente precisa ter isso, mas sabe, assim, eu acho que, digamos, eu não tenho como transferir para vocês o negócio, a fase, o momento que nós estamos vivendo, se não for assim. Eu não tenho como ser diferente. Eu quero dizer para vocês que para nós tem dado certo. E eu tenho certeza, se a gente olhar para as pessoas desse jeito, não apenas pelo ponto de volume, mas se a gente tem pessoas, o ponto de volume vai chegar. Vai chegar. É desse É jeito. isso. O importante são as pessoas, né? E, gente, vamos agradecer, já está ficando bem tarde aqui, né? Nossa, tá, olha, era para ter terminado 9h30. Eu falei por aí. Mas não tem problema, a gente aproveitou. E assim, queria muito agradecer, lembrar a todos que a gente tem muita coisa acontecendo até segunda-feira, né? Nós temos aí a viagem de incentivo, quem está na qualificação nível 1, nível 2 e nível 3. Lembrando que a Herbalife vai ajustar os preços agora em março, então é hora de repor estoque, todo mundo. Líderes que estão aqui, pega esse final de semana, dá uma mapeada, já começa amanhã, dá uma ligadinha para as pessoas, né? E também lembrar, gente, que a gente tem uma promoção que está acontecendo, são as promoções do Panamá, né? Vai ter jantar de gala, tratamento VIP, vai ganhar as diárias, é tanta coisa acontecendo. E esse mês, quem fizer 5.000 pontos, dobra para 10. E a gente está às vésperas agora do nosso final de semana de liderança de Mossoró. Já é agora dia 7 e 8. Vamos ter Vinícius Corpo, Nazaré Miranda, vai estar Igor Carvalho aqui pela primeira vez em Mossoró. Vamos ter mais de 7 presidentes na sala. Então, assim, vai ser nosso evento da nossa região. Então, ainda dá tempo da gente colocar mais um até lá. Então, se eu esquecer alguma coisa aqui, a gente vai passando nos grupos. Gostaria mais uma vez, Gina, agradecer a você e a Ângelo por toda a dedicação. Foram 2 eventos esse mês e eu tenho certeza que fevereiro vai ser o melhor mês de sempre da história da Herbalife. E tem um dedinho de vocês, viu, com a gente, contribuindo. E em julho eu estou aí. Vou ver se eu vou uns dias antes para passar mais tempo com vocês. E beijinho, muito obrigada, gratidão a todos por ficar até aqui, tá bom? Tchauzinho, tchau a todos que ficaram até agora.